Alô. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Capítulo 6, dando continuidade aí à nossa série de estudos, olhando o Evangelho de Lucas na perspectiva do homem Jesus, tentando ver o máximo da humanidade de Jesus exposta aqui nesse relacionamento que ele tinha com as pessoas, com os discípulos e com os fariseus, que incomodaram bastante. Vamos fazer essa leitura dos versos 12 ao 26, depois vamos orar. Diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuraram tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mau por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, para Te honrar, ó Pai, com este culto. Clamamos ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar mediante a Tua palavra, ouvindo, ó Pai, a nossa súplica, que daqui a pouco estaremos orando uns pelos outros. Se conosco mais uma vez eu Te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já resolveram esta criança que está em prantos lá embaixo? Estava incomodando aqui, tá tudo certo? Não pelo choro, mas o que aconteceu que está me incomodando, está me preocupando, melhor dizendo. Nós estamos lidando aqui com um momento onde Jesus começa a lidar com os requisitos básicos para um discípulo de Cristo, um discípulo dele. E eu creio que esse texto vai nos ajudar bastante nesse sentido. Que nós temos uma tendência de achar que ser discípulo de Cristo é apenas uma frequência regular numa igreja evangélica. Dizer que Jesus, eu estou vindo naquela batida de semana passada,
a gente ter uma tendência a não negar Jesus Cristo como Filho de Deus. E acreditamos que isso, de forma geral, temos uma tendência a crer, que isso resume o que significa ser discípulo do Senhor Jesus. E veremos hoje aqui que não é bem assim. É um pouco mais de comprometimento que o Senhor Jesus requer daqueles que o seguem como discípulos. Os acontecimentos aqui desses versos 12 até o 26, eles se deram, como diz no verso 12, num daqueles dias. Mas esse num daqueles dias, coloque aí umas reticências, uma pausa, e volte o seu olhar para o versículo 11. Tomara que não seja o meu. Deixa o povo voltar, porque 4 serão de uma vez, é muito. Tudo bem? Então tá bom. Está movimentado o negócio aqui hoje. Né? Ok. Então, o que vemos aqui no comecinho do verso 12, num daqueles dias, diz Lucas, narrando mais esse momento da vida de Jesus, a gente tem que parar aqui, colocar uma pausa e olhar para o verso 11, que está dizendo respeito a esse num daqueles dias, aquele momento que Jesus, após curar no templo, num sábado, aquele homem com a mão atrofiada. Depois daquele momento ali, o verso 11 diz que os discípulos, os fariseus ficaram furiosos no verso 11 e começaram a discutir entre si como é que eles poderiam, o que eles poderiam fazer contra Jesus. Então, num daqueles dias posteriores àquele evento que sacudiu com o conforto pecaminoso dos fariseus, tão confortados em sua religiosidade, aquele fato de Jesus curar no sábado no templo sem botar a mão, lembram disso? Sem botar a mão naquele homem, apenas ordenando que ele esticasse o braço, e os fariseus não tinham o que fazer com Jesus, apesar de querer de todas as formas, quererem pegar Jesus e, se possível, ali mesmo já destruir aquela ameaça, aquela estrutura religiosa que eles construíram. Num daqueles dias posteriores a este momento aqui, é que Jesus, então, saiu para orar. E ele foi ao monte, provavelmente, o texto nos sugere isso, né? Ele subiu ao monte, como era comum ele fazer, estar recluso, ou no deserto, ou em algum local separado, para orar. E o verso 12 nos diz que ele passou ali uma noite inteira orando. E aqui já começa Jesus como o mestre, o nosso mestre, nós somos discípulos, somos alunos, aprendizes. E aquele que nos ensina é o nosso mestre, é o Senhor Jesus. Então Jesus, ele nos dá aqui já uma referência forte, prática, sabendo ele que havia aquela constante ameaça dos fariseus e coisas por vir importantíssimas estariam acontecendo daqui a mais algumas horas, provavelmente. Jesus vai, como é costume seu, ele se retira para orar com o acréscimo que Lucas coloca aqui, que ele passa uma noite inteira orando. Como já falei outras vezes, vou repetir, o Evangelho de Lucas dá uma forte ênfase à vida de oração de Jesus. O Filho de Deus, ele tinha toda a autoridade do próprio Deus no seu ministério terreno, e ele se colocava numa constante sujeição a Deus, demonstrando na sua humanidade, que para nós é a referência que precisamos agora,
de que diante de todas as circunstâncias, ele se coloca numa posição submissa, dependente de Deus como Senhor e Pai. Só a título de recordação, no capítulo 3, verso 21, vocês devem lembrar que Jesus estava orando quando foi batizado ali por João e sobre ele veio o Espírito Santo. Ele estava orando. Jesus, depois que cura a sogra de Pedro, e uma multidão de enfermos e pessoas oprimidas por espíritos demoníacos vão até Jesus, Jesus acaba aquele período ali de atender aquelas muitas necessidades que vinham até ele. Jesus vai e se retira também, capítulo 4, verso 42 em diante, um pouquinho antes, 39, 42 e versículos ali. Ele se retira e vai orar. Mais tarde, Lucas diz que Jesus tinha o hábito da oração. No capítulo 5, verso 16, Lucas diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Irmãos, eu estou dando essa ênfase porque o texto nos diz, a nós que nos apresentamos como discípulos de Jesus, que Jesus, em diversas circunstâncias, ele se sujeitava, se colocava na condição de servo dependente de Deus no seu tempo de oração como uma necessidade espiritual. E uma vez que o significado da palavra discípulo é aluno ou aprendiz, como disse há pouco, nós temos, sem dúvida alguma, algo a retirar daqui. E, infelizmente, de modo geral, vamos começar pelo lado positivo. Eu louvo a Deus porque nós oramos. Nós temos uma média de 60 pessoas em nossas torres de vigia. Nós temos uma média de 60 pessoas em nossas reuniões de oração. Isso é motivo de muita alegria. Mas, infelizmente, eu tenho que ir para o lado negativo também. Que para alguns é uma batalha passar uma hora aqui orando na torre de vigia. Para alguns é um desafio sequer vir à reunião de oração e ficar para o período de oração de meia hora no máximo. O nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e no seu ministério público revelou a divindade do próprio Deus na sua vida. Ele ficou uma madrugada inteira orando pelos desafios que viriam na manhã daquele dia. Eu acho que aqui a gente consegue encontrar um pouco de alguns motivos ou causas das nossas crises, das nossas perdas de controle diante do insucesso, diante dos fracassos. A nossa perda de controle diante dos aparentes sucessos. Às vezes até sucessos mesmo, não aparentes. A gente conquistas que o Senhor, pela sua bondade, nos dá e a gente perde completamente o controle quando recebemos aquilo que pedimos. E conseguimos ser crentes muito piores do que éramos antes de recebermos a bênção pedida. Eu creio que tudo isso passa pela falta de disciplina da oração. É porque eu comecei pelo lado bom, né, que nós oramos. Porque esse lado não é legal. Nós tendemos a esperar crises para sermos homens e mulheres que oram. Deus é tão bondoso quando nos deu o Espírito dele que habita naquele que nele crê. Não somente para os momentos onde estamos fortes, mas o Espírito de Deus que habita em nós é para aqueles momentos de carnalidade também. Falaremos mais sobre isso domingo. E eu estou numa luta aí com o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 4. É o texto que falaremos no próximo domingo. Porque o Espírito do Senhor que habita em nós, ele também nos capacita a gemer diante das nossas mundanidades,
E eu creio realmente que Deus ouve o clamor de um crente quando geme, porque ele não está em condições de falar de tanta influência que ele está sofrendo. E Deus pode também, neste momento, nos levar ao quebrantamento, à humilhação, à confissão de pecados e à restauração. Eu creio que isso pode acontecer por meio da oração. Então a gente abre mão de um privilégio espetacular que o próprio Senhor Jesus não abriu. Por falta de disciplina. As disciplinas espirituais são muito legais. Estar aqui hoje num dos cultos da igreja, reunião de oração. Temos nosso tempo devocional, que a gente tanto encoraja, seu tempo de oração, de louvor, de orar uns pelos outros. Quando a gente abre mão disso, ou começa a fazer ter esses momentos, mas não para uma disciplina consciente, mas por um ato meramente repetitivo, isso aqui se torna uma coisa vazia. E sem dúvida alguma, a oração não é uma coisa vazia. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, porque Deus se deixou alcançar quando nos deu o seu Espírito para que pudéssemos chegar a Ele, com gemidos de dor ou com afirmações satisfeitas de gratidão e encorajamento. Eu creio que nós temos essa referência muito forte do nosso Mestre. Jesus aqui, ele foi para o monte, eu creio que um dos primeiros motivos que Jesus foi para o monte, porque mesmo ele sendo o Filho de Deus e nas realidades da sua própria divindade, ele logo ia dos muitos discípulos que estavam com ele já há algum tempo, ele ia separar os 12. Ele ia separar os 12 que seriam os seus apóstolos. Eu creio que esse era um dos motivos fortes para Jesus passar aquela noite orando. Mas não creio que fosse somente esse o motivo, apesar de crer que talvez esse fosse um dos grandes. Mas ele sabia que uma multidão ia descer na direção, nos versos 17 e 18, vemos que estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava. Curava o quê? Todos. Então essa coisa que a gente vê na televisão de vez em quando, sobe num parênteses, que uma meia dúzia se diz curados ali, diz que foi Jesus que curou. O modus operandi de Jesus é diferente. Diz que todos que foram até ele foram curados. Todos. Não foram alguns preferidos ou alguns para parecer mais evidentes na TV. Fecha parênteses. Então Jesus, ele tinha muitos motivos para ter aquela madrugada de oração, apesar de ser Deus. E tem um outro motivo que eu ainda creio que fez Jesus ir para o monte naquela madrugada e orar. É que Jesus ele também teria que preparar uma mensagem. Pensei muito na gente, Paulo. Jesus já ia começar o Sermão do Monte. Ele passou aquela madrugada em oração porque ele ia começar a mensagem do reino. Acho que ele foi para lá com um laptop para se preparar para a mensagem que daqui a pouco vamos falar dela, dos versos 20 a 26. Eu creio que realmente ele fez isso de joelhos.
na presença do Pai. Nós que pregamos certamente temos muito que aprender com o Senhor Jesus. Temos que orar mais. Temos que orar mais. Eu estou meio inquieto com isso aqui. Interessante chegar neste momento do texto. Eu tenho procurado me disciplinar para ter os meus horários de oração, sem precisar de emergências, para que a minha oração seja mais contínua. E é impressionante como nós temos uma facilidade para sermos indisciplinados em coisas que jamais poderíamos nos deixar de ser, que é a oração. E me peguei dando uns vacilos. E quando percebi, já procurei retomar. E vejo, principalmente para a gente que está aqui ministrando da parte de Deus para vocês, eu, Paulo, Jean, queria muito que vocês orassem por nós. Porque eu digo muito para o Paulo, e já disse para o Jean, que está mais começando, que o grande desafio de vir para cá e pregar 2, 3 vezes por semana é você não se tornar um profissional de púlpito. E para que isso aconteça, irmãos, só de joelhos, ou não aconteça. Para que a mensagem continue sendo, em primeiro lugar, para nós. Para que depois, então, seja para vocês. Isso é um desafio constante. Constante. Creio que Jesus nos dá um exemplo tremendo com esses eventos que antecederam, com esses eventos posteriores a essa noite, essa madrugada de oração. Quando a gente não ora, a gente fica folgado. Quando a gente não ora, declarando a nossa completa dependência de Deus, nós confiamos suicidamente em nós mesmos, que podemos lidar com tudo. Podemos lidar com as influências violentas que a gente tem no dia a dia. Aquela coisa que chega muito sutil, que chega com um sorriso, com um beijo e abraço. Porque quem chega nos xingando, a gente logo repele. Mas aquelas que chegam com um beijo e abraço, dizendo, está tudo bem, essas são muito violentas, são as mais violentas. E quando a gente está achando, quando a gente ora pouco, nós não estamos prontos para lidar com isso. Nós estamos com uma autossuficiência completamente mentirosa. Somos enganados, levados e talvez muito feridos. O crente que não ora está vulnerável. Porque ele está se achando. Porque a oração é uma declaração de dependência, de insuficiência, de carência, de confiança, de dependência do Senhor. O contrário é cruelmente verdadeiro. E creio que também Jesus lá no monte orou pelos seus inimigos, e aqui um dos grandes desafios, né? Jesus, ele esperava na conversão dos judeus, e entre eles ali os fariseus, que o perseguiam mortalmente. Eu creio que Jesus fez isso. Então, depois da sua vigília de oração durante aquela madrugada, já vimos aqui então no verso 13 que Jesus escolhe os 12, chamando esses homens à condição de apóstolos. Eles seriam aqueles que estabeleceriam a igreja de Cristo, igreja da qual nós viemos. Esses homens fundaram essas igrejas. Daí que vem aquilo que falamos, que as Escrituras nos falam, que a igreja está sob o fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos é o Evangelho, que foi pregado por esses homens. Esses homens chamados à condição de apóstolos, eles, sem dúvida alguma, eles seriam líderes dessas igrejas. Esses homens passariam muito tempo com Jesus, sim, o rabi, o mestre, aquele que ensina, o que discipula. Depois de muitos momentos de acompanhamento direto, próximo, Jesus os enviou várias vezes em duplas, a vários lugares,
para pregar as boas novas, e depois de um período eles voltavam, se reuniam de novo, e ali prestavam conta de como foi o trabalho nas suas campanhas evangelísticas, e ali eu creio, visualizo muito isso com uma rodinha no deserto, ali em algum lugar no deserto, uma fogueirinha assando umas batatinhas. Eu tenho uma tendência a enxergar isso. E detalhe, dentre esses que o Senhor Jesus designou a condição de apóstolos, estava o nosso querido Judas Iscariotes. Ele foi escolhido também por Jesus. Interessante que Lucas tem o cuidado de dizer no verso 16 que Jesus estava entre esses que foram escolhidos para a condição de apóstolos, de líderes, de discípulos que estariam pregando a boa nova do Evangelho. Mas Jesus tem o texto de Lucas nos informa de forma até detalhada, no verso 16, que Judas se tornaria, algo por acontecer, um traidor. Isso nos dá uma dica, que Jesus não escolheu um traidor. Jesus escolheu um Judas que inicialmente, possivelmente, tudo indica que ele era um homem que tinha a reputação dos demais. Ele se tornou alguém que traiu Jesus. Mas naquele momento, até então, eu acredito que ele tinha boa intenção, ou boas intenções como os demais tinham. Mas tem mais algumas lições sobre liderança que a gente precisa pegar aqui. Jesus não teve pressa para designar esses homens. É muito provável que tenha havido um tempo bom de convivência antes de o Senhor Jesus chamar esses homens à condição de líderes. Eu creio que passou um tempo considerável até esse momento. Mas apesar disso, apesar do discipulado, apesar de Jesus estar próximo, e muito mais próximo desses do que dos outros muitos discípulos que vinham acompanhando Jesus. Mas esses 12 em particular estavam ali bem embaixo dos braços de Jesus, porque Jesus os acompanhava, os ensinava, os discipulava bem intimamente. Mesmo assim, além de Judas, outros posteriormente fracassariam também. Dá uma olhadinha em Atos, rapidinho. Fica com a tua Bíblia aí, fica com o dedo aí no texto de Lucas, mas vamos a Atos 20. Atos 20, versos 29 a 31, diz assim, chegamos? Atos 20, versos 29 ao 31. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim do quê? Atrair os? Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. É que é o apóstolo Paulo falando. Mas percebam que, dentre aqueles que são discípulos do Senhor Jesus, haverão aqueles que vão fracassar. Primeiro foi Judas, mas certamente houveram outros. Momentos de fracasso. João teve seus momentos de fracasso, Pedro teve seus momentos de fracasso. Mas aquela impopularidade de Jesus com os fariseus, diante de todos esses acontecimentos que nós temos aprendido, eles estavam muito relacionados à popularidade que Jesus tinha com o povo, com as pessoas. Já vimos o verso 17, como as pessoas vinham em multidões até Jesus, e isso deixava os fariseus muito, muito furiosos. O que Jesus disse então, estaria a dizer daqui a pouco, neste monte, para esta multidão. O verso 17 tem um cuidado de dizer esta imensa multidão,
Irmãos, era o oposto do que todos aqueles outros líderes judeus falavam e ensinavam e acreditavam. Jesus estaria pregando e ensinando o oposto, para desespero dessas lideranças. Jesus tinha uma multidão vindo atrás dele. Muitos vinham por causa do pão, do peixe e da cura. Mas outros, de fato, iam ali por causa de Jesus como o Messias. Haviam esses também. Mas o fato é que os mestres da lei e os fariseus ficavam completamente desesperados, furiosos, porque esta enorme multidão estaria para ouvir coisas que eles já tinham ouvido em outras ocasiões, e agora Jesus, eles não imaginavam a dimensão do que eles ouviriam aqui, que é desmascará-los completamente com os princípios que envolvem a beleza da lei do Senhor, seriam desmascarados no Sermão do Monte, andando na contramão de tudo que eles ensinavam e diziam, e agora eles não podiam fazer nada porque uma multidão estava ali seguindo Jesus, e Jesus ia realmente falar. Então Jesus, depois de estar com os 12, ou chamar os 12, estar com essa multidão toda, depois de curar pessoas fisicamente, espiritualmente, chegamos aqui nos versos 20 a 26, que nós temos um mix de bênçãos e maldições no mesmo lugar. Não é simples entender isso aqui. Numa primeira lida parece que Jesus está sendo completamente incoerente, ou é uma filosofia qualquer que a gente está ouvindo aqui. Mas Jesus está completamente ciente do que ele está dizendo. E para que a gente entenda nessa mesma narrativa, Jesus falar de bênçãos e maldições em sentidos que vão na contracorrente do que seria natural, nós temos que olhar esses versículos lado a lado. Para que a gente possa entender o que significa, então, literalmente, na prática, as bênçãos e as responsabilidades de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Coloca para mim, por favor. Eu botei assim, ou eu abri tudo de uma vez? Ah, tá jóia. Acompanhe comigo aí. Nós vamos lendo os versículos correspondentes, tá? O versículo correspondente ao 20b é o 24, tá? Da sequência. Na sequência do nosso texto aqui. Então, estamos colocando lado a lado as bênçãos e as maldições. Tá? Então, eu vou fazer essa leitura para que a gente possa, daqui a pouco, lidar com a aplicação delas. Então, diz assim: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. O correspondente é: mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. O 21a diz: Bem-aventurados vocês que agora têm fome. Agora, pois, serão satisfeitos. Mas o correspondente diz: ai de você, que agora tem fartura, porque passarão fome. O 21b diz: bem-aventurado vocês, ou bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. E o correspondente: ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Versos 22 e 23. Bem-aventurado serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se neste dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. O correspondente dele, no verso 26, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Irmãos, numa primeira leitura, isso aqui parece incoerente, não é? Parece que tem alguma coisa errada, parece que Jesus se enganou aqui. A ordem dos fatos está dando um resultado estranho. Jesus disse que todos os que são pobres, com fome, com dores e perseguidos, são abençoados, enquanto todos os que são ricos, bem alimentados, felizes e honrados, são amaldiçoados. Então é uma bênção ser pobre, ter fome, estar triste, ser rejeitado?
Isso é uma bênção. Será que é isso? Todas as pessoas necessitadas do mundo, então, são as abençoadas, enquanto todas as pessoas que estão confortáveis, felizes no mundo são as amaldiçoadas? Não parece que é isso que o texto está dizendo? Mas não é isso que Jesus está dizendo. De forma alguma. Não há nenhum benefício natural em ser... E o pobre aqui é no sentido de uma pobreza que gera uma humildade. Não é uma pobreza apenas de miséria, mas gera uma humildade relacional, social e espiritual. Uma pessoa... O texto correspondente lá em Mateus vai chamar aqui humilde de espírito, ou humilde no espírito. Mas aqui Lucas está deixando bem claro que essa ideia do pobre no sentido de que eu não tenho nem como me orgulhar porque eu tenho posses. Eu sou uma pessoa simples e humilde e nem que eu quisesse ser diferente não podia. Essa é a ideia proposta aqui. Então não há nada de natural em ser uma pessoa que esteja num estado de pobreza e nem qualquer também mal automático na pessoa ter bens e riqueza. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus disse, bem-aventurado vocês, os pobres. Jesus não disse, bem-aventurado todos os que são pobres. Jesus diz, bem-aventurado vocês, os pobres. Ou seja, Lucas está deixando bem claro aqui na sua narrativa, os pobres aqui são os discípulos. Começando pelos 12. E outros fiéis e piedosos que vinham seguindo Jesus. Mas sem dúvida não são todos. Sem dúvida não são todos. Esses homens aqui escolheram uma vida simples, humilde, sem até mesmo a possibilidade de trabalhar externamente para conquistar bens ou riqueza, para seguir Jesus. Então aqui a opção é a seguinte: em detrimento de qualquer outra coisa que o mundo pudesse me oferecer, eu escolhi seguir Jesus. É para esses que Jesus está falando. É para esse grupo. Um grupo agregado a esse, sem dúvida, do verso 22. Aqueles que são rejeitados e perseguidos, seguramente também encontramos aqui os discípulos de Cristo. Mas o motivo de serem rejeitados e perseguidos, são tratados assim, o finalzinho do verso 22 diz, por causa do Filho do Homem, por causa do Senhor Jesus Cristo, não por qualquer outro motivo. Não por interesses pessoais, por fama, ou por inveja, ou qualquer coisa deste mundo. Mas por causa daquele que lida com as realidades da eternidade. Aquele que veio para dizer que o homem é pecador e veio trazer a solução para o pecado do homem. Para aqueles que são porta-vozes dessa mensagem seriam perseguidos por causa disso e rejeitados, esses sim, se sofrerem esse tipo de aflição, se for por causa do Filho do Homem, esses estão na categoria daqueles também bem-aventurados. Então a bênção não está em ser pobre, mas ter essa postura de abrir mão de privilégios que o mundo pudesse dar por amor a Deus, por amor ao Senhor Jesus Cristo. É nessa pegada que o texto está sendo colocado. Toda essa demagogia que se cria em torno de uma vida de autocomiseração, né? Que nós somos de Cristo, então nós temos que viver. Alguns grupos, né, que tendem a lidar com o isolacionismo, aquela expressão que eu vim lá do seminário, que o pessoal ia lá para os mosteiros, viver uma vida humilde, uma vida simples. Eu tinha um professor lá no seminário que ele tinha... Há uma corrente aí que fala do turma da vida simples, né? Ele era um grupo, participava desse grupo. Eu sou muito querida, mas ele participava desse grupo da vida simples. Usava uma cruzinha com um T de teós aqui, né? De T de Deus, de cortiça, tal, vida simples, um monte de anelzinho, de borrachinha, assim, de vida simples. Mas tinha uma Toyota linda, 0. Deve ter ainda. Então não é isso.
Até porque eu acabei de dizer também que... Oi? Começou com T, né? É Toyota. A questão é que eu não tenho que ter esse tipo de representatividade. E eu até creio que esse homem que eu estou falando é uma pessoa muito piedosa, que eu respeito, não concordo com algumas práticas dele, mas respeito muito. O grande lance é que é o quanto nós estamos dispostos, como discípulos de Cristo, a abrir mão de privilégios que a gente poderia ter numa vida de amizade colorida com Jesus, mas não como discípulos de Jesus. Eu creio que muitos de nós acabamos tendo uma amizade muito bacana com Jesus, mas discípulos é outra coisa. Vocês lembram da história do rico? Quando Jesus disse, rico, deixa tudo que você tem e vem comigo. Ele queria porque queria seguir Jesus, lembram disso? Aí, Senhor, mas vou deixar tudo? Enquanto nós escolhermos o mundo no lugar de Jesus, enquanto Jesus não for a prioridade nas nossas escolhas, estaremos debaixo do princípio que Jesus falou, né, da ilustração que Jesus usou, que é mais fácil um camelo passar, como é que é? Um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Não é por causa da riqueza, é porque ele não está a fim de abrir mão de nada deste mundo para ter Jesus, ou para ser discípulo de Jesus. Porque quando as emergências, quando as necessidades do mundo chamarem, ele vai deixar Jesus e vai atender as coisas temporais desse mundo. E não vai ter tempo para Jesus naquele momento, naquela hora. Irmãos, isso aqui não é desafiador, isso aqui. É desafiador. Isso nos coloca numa saia justa. Não é? Deus é bom nisso. E que bom que Ele é bom nisso, porque Ele também é muito paciente nisso. Nem todos os crentes são chamados para uma vida de sujeição, de humildade, de rejeição, de abrir mão dos holofotes, abrir mão de riquezas. Mas os discípulos de Jesus, sem dúvida alguma, eram. E devem ser. Então, essa rejeição e esse estado de não riqueza, e aqui o texto fala claramente de pobreza, mas não, repito, não aquela pobreza do miserável, mas aquela questão de você estar numa condição de não ter como disputar uma corrida com alguém. Se você tiver que pagar alguma coisa para sentar no banco da frente, você não vai ter. Você vai precisar sentar no de trás. Essa foi a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei, escolheu para que pudéssemos estar aqui. Para que nós pudéssemos estar sentados aqui, neste conforto. Essa foi a vida que Jesus, aquele que se tornou nosso Salvador, morrendo na cruz pelos nossos pecados, decidiu ter por mim e por você. Mas isso significa que aqueles que seguem Jesus, aqueles que são discípulos de Cristo, devem ter então uma vida sombria, apagada, xoxa, infeliz? Será que é isso que está sendo proposto aqui nesse texto? Eu tenho total convicção que não. Total convicção que não. E a razão é uma muito simples. A alegria e a bem-aventurança vem no prazer de servi-lo. Vem na honra de ter sido chamado por Ele das trevas, da morte espiritual, chamado por Ele à condição de filhos e salvos. É por causa deste inexplicável amor que o crente no Senhor Jesus Cristo abre mão das coisas ao redor que podem lhe trazer uma satisfação grande até, mas temporária, ilimitada, finita, por algo realmente muito maior, eterno, perfeito, santo, imensurável. Não tem como medir o amor de Deus. Como eu posso medir o amor de alguém que me tirou do inferno?
E eu, sem merecer jamais este amor, Deus me tirou das trevas, da morte espiritual, e me garantiu perdão de pecados e vida eterna com Ele no céu. Como eu posso medir um amor desse? Então é a compreensão do tamanho deste amor por mim, pecador, que faz com que eu olhe para o mundo e veja, realmente as ofertas são enormes. Eu poderia ter, fazer, ser aplaudido, ser querido, mas tudo isso temporal e interesseiro. E aquele que me amou não tinha um motivo para me amar. Os amores que a gente desfruta nesta vida, todos eles estão vinculados a interesses, que vão acabar logo, logo. E esse amor vai acabar. Vão ficar só os machucados desse amor. Mas o amor de Deus, ele é algo tão inexplicável, que quando compreendemos que fomos salvos por essa graça, que eu não tenho como explicar de novo. Então abrir mão de Jesus, abrir mão das coisas, riquezas, prazeres e coisas que o mundo pode mesmo me dar, em função de uma vida dependente, sujeita, humilde, confiante, esperançosa no meu Salvador, se torna uma bem-aventurança. Bem-aventurados vocês. Estão entendendo isso? Esse é o padrão do reino dos céus. Esse é o padrão de um cidadão do céu. Irmãos, nossa vida, nosso dia a dia, nós estamos envolvidos o tempo todo em escolhas. Nós tomamos decisões, fazemos escolhas, algumas péssimas e outras boas. E temos, obviamente, as consequências de cada uma delas. Pela bondade de Deus, a salvação é um ato soberano de um Deus inexplicavelmente, mensuravelmente amoroso, santo, misericordioso. Mas nas demais decisões, o Senhor nos dá o direito de fazer escolhas. E nós fazemos, um monte delas todo dia. E toda escolha ela tem, como disse, seu lado positivo, algumas coisas que dão certo, outras que não. Mas até as coisas que dão certo, que aparentemente são boas, estão me fazendo bem, elas também têm um preço. Que aparentemente, inicialmente, são bem, ou são boas, elas têm um preço, e aquelas que são de fato boas. Tudo vai ter alguma coisa a ser paga. Muito legal que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia de um presente maravilhoso, que é o perdão de pecados, o dom da vida eterna, que tem um valor infinito. E sabe qual é o preço disso? Você sabe. Chega a ser uma coisa... Só Deus pode dar significado a isso. O preço disso é reconhecer que somos pecadores e confiar naquilo que Cristo fez na cruz por nós. É o preço. Enquanto que o preço das coisas boas que o mundo pode nos dar, ele vai cobrar, mais cedo ou mais tarde. Deus nos dá algo impagável. E o preço dessa decisão que tomamos, que já foi um ato soberano de Deus, eu cheguei no momento onde Deus me colocou em colisão com a vontade soberana dele. Mas ele me diz que as minhas decisões, elas passam por responsabilidade. Eu sou responsável também pelas minhas decisões. E quando nós tomamos a decisão, nos sujeitando ao ato soberano de Deus e vir ao nosso encontro com a sua graça, quando responsavelmente eu vou na direção da graça soberana de Deus, eu disse, o preço que você tem a pagar é reconhecer que você é pecador e confiar naquilo que Cristo fez por você na cruz. Que coisa, hein? Se essa escolha vem ao preço de alguma perda ou rejeição que a gente possa sofrer, de escolhas que a gente faz por Cristo, além de valer muito a pena, ela é cheia de bênçãos. Cheia de bênçãos. É isso que, ainda que eu esteja só raspando a beirinha do assunto, isso significa ser um discípulo de Jesus. Na hora de você fazer uma escolha,
seja pelo que for, a sua decisão por Cristo vai ser sempre maior do que qualquer outra proposta que você tenha. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é estar com esta postura que esses homens aqui, dessa coisa meio louca que a gente lê aqui e não entende, agora vocês já sabem. Isso aqui é para aqueles que o Senhor chamou. Não é para todos. Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versos 7 ao 9. Não está no slide, você para acompanhar precisará estar com a NVI. O meu objetivo aqui, chegando ao final dessa mensagem, é que você, de fato e de verdade, não se satisfaça em ser um amigo de Jesus. Seja um discípulo. Seja um discípulo. Tome em seu coração as decisões que o apóstolo Paulo tomou aqui nesse texto. Decidir por Cristo vai vir sempre antes de decidir por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que o mundo possa me propor, a minha decisão primeira é por Cristo. Eu creio que Paulo fez isso. Vamos ler juntos? Filipenses 3, dos versos 7 a 9, diz assim. Vamos juntos. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia. Amém, irmãos? Que seja assim. Vamos ficar de pé e vamos orar. Muito obrigado, Pai querido, por podermos olhar para este momento tão pessoal do Senhor com os seus. Por este discipulado que nós recebemos do Senhor agora. O Senhor nos dizendo o que é ser um discípulo de Cristo Jesus. Muito obrigado por este tempo que o Senhor gastou conosco agora. Essa proximidade. Não temos, ó Pai, como dizer que não sabemos o que deve importar a um discípulo de Cristo Jesus. Não temos como não saber, ó Deus, como oração foi importante para o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, ó Deus, a termos a disciplina necessária para que nossas escolhas estejam sempre priorizando o nosso relacionamento contigo. Em primeiro lugar, as outras coisas vêm depois. Que o nosso viver, ó Pai, o nosso dia a dia como crentes do Senhor Jesus esteja regado à oração confiante e dependente. Depositando toda a nossa confiança no Senhor e não na nossa presunção ou autossuficiência, porque não somos nada. Muito obrigado, ó Deus, por esse carinho tão pessoal que o Senhor teve conosco mais uma vez pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.